Ouça agora uma palavra de fé, com o pastor Rogério Postigo. E vamos aqui receber a palavra de Deus e tomar posse da bênção que o Pai tem para nós. Hoje eu quero começar com você um propósito de fé, que é quebrando a maldição do quase. Existem pessoas que chegam muito perto, quase significa isso, chegar perto. Tem pessoas que chegam perto de alcançar vitórias. Tem gente que chega muito perto de receber o milagre. E às vezes vacila e perde a bênção. Tem gente que parece que alguma coisa atrapalha. Quando ele está a um passo da bênção, aquilo escapa das suas mãos. Tem gente que não alcança o milagre e também tem o outro lado. Tem gente que quase se perde, quase se desvia. A Bíblia nos dá muitas lições sobre isso e nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, que vai ser bênção para nós. E eu começo com você no Salmo 73. Vamos lá? Salmo 73 é no meio da Bíblia. E aqui é um salmo de Asaf. O Asaf descreve como ele viveu, que luta terrível ele enfrentou, e ele mesmo relata que ele deu causa a tudo isso. Ele diz assim, Salmo 73, versículo de número 1. Ele começa já resumindo todo o problema que ele vai relatar no Salmo 73, ele resume dizendo assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Sem mudar a Bíblia, eu posso dizer, verdadeiramente bom é Deus para com o Rogério. Sou eu? Você diga o seu nome. Deus não é mal para ninguém. Deus é bom para com todos. E aqui está dizendo Asaf que ele reconhecia que Deus era bom para com Israel. Mas o que ele enfrentou, o problema que ele passou, as adversidades que ele viveu, não era porque Deus era mau, porque Deus não é mau. Deus é bom para todos. Só que o Asaf reconhece que o problema estava nele. E aí ele diz assim no verso 2: quanto a mim, bom, Deus é bom, né? Mas quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Olha o que o Asaf está dizendo. Deus é bom mesmo. Agora eu não sou tão bom assim. Eu quase me perdi. Quase que eu pisei na bola feio. Quase que eu me desviei. Ou seja, os meus pés não estavam tão firmes quanto deveriam estar. E aí a pergunta que eu faço, e devo fazer para mim, e você deve fazer para você, será que os meus pés estão tão firmes quanto deveria estar? Para não vacilar? Ou será que a gente está vivendo aí um quase? Será que a gente está chegando perto de algo que a gente almeja alcançar e não alcança exatamente por quê? Porque estamos vacilando? Chegamos tão perto da bênção e não tomamos posse dela? Será que não é porque nós estamos sendo vacilões? Quem já ouviu falar do jovem rico? Você já ouviu falar do jovem rico na Bíblia Sagrada? A Bíblia diz para a gente que esse jovem, ele era um jovem rico. Olha, juntou duas coisas boas, né? Mocidade, força, vigor, era jovem e já era rico. Então já tinha duas coisas boas na vida dele. Era jovem e era rico. E surge dentro do coração dele um desejo de poder desfrutar da salvação. Então parece que ele era inteligente. Porque de que adiantaria ele ser jovem, rico e não ter a sua salvação? E ele se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus fala para ele: olha, guarda os mandamentos. Aí ele fica feliz: poxa, eu já tenho feito isso desde a minha mocidade.
E Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou e disse para ele assim, ó, te falta uma coisa. Só falta uma coisa para você ser salvo. Em outras palavras, ainda falta só ajustar um negocinho em você. Só falta isso. Então quer dizer que o jovem rico estava bem perto da salvação? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele quase já estava alcançando a salvação dele. Faltava pouco para ele. Bem pouco. E Jesus fala para ele, só falta uma coisa para você. O que te falta? Traduzindo o que Jesus falou, te falta tirar o coração das riquezas que você possui e colocar o seu coração totalmente em Deus. Porque o seu coração ainda está dividido entre as riquezas e Deus. Para você se desprender disso e ter a sua salvação, faz o seguinte, pega os seus bens, vende, dá aos pobres e me segue. Aí ele coçou a cabeça, pensou, e a Bíblia diz que porque ele tinha muitos bens, triste, saiu e foi embora. E quase tomou posse da salvação. Tomou posse? Tomou posse? Não. Chegou perto, mas deu um vacilo daqueles. Vacilou feio. Desviou do caminho. Saiu da presença de Deus. Preferiu manter o coração dele naquilo que ele colocava o coração, que era nas riquezas, e o coração dele estava dividido com aquilo, e olha, está meio coração em Deus, coração na riqueza. Deus diz, tira o coração da riqueza, põe o coração em mim. Ele fez o oposto, ele tirou o coração de Deus e entregou o coração totalmente à riqueza. E Jesus ensinou que não dá para servir a dois deuses. Ou você serve a Deus, o Todo-Poderoso, ou você serve a riqueza. Asaf disse, quase que eu escorreguei. O jovem rico não ficou no quase, não. O jovem rico quase herdou a salvação, mas ele se perdeu. Olha que coisa triste. Os seus pés não estavam firmes em Deus. Nós, às vezes, estamos vacilando. É esse vacilo que muita gente comete e que, na verdade, faz com que essa pessoa quase chegue lá, mas não chegou. Chegou perto de tomar posse da bênção, mas vacilou. Eu poderia ficar aqui falando de muitos textos da Bíblia. Você conhece o caso do Pedro, quando os discípulos do barco estavam, e aí então o Pedro disse, és tu? Permita-me ter contigo sobre as águas. O que Jesus falou para ele? Vem. E o Pedro pisou na água, não afundou, saiu andando, pessoal, deu vários passos, e quando ele estava quase chegando a Jesus, o que aconteceu com ele? Afundou, ele vacilou, os seus pés afundaram na água. Tem gente que às vezes está quase tomando posse da bênção, ele está quase sendo curado, ele está quase libertando a família, ele está quase tomando posse do milagre, ele está quase recebendo a vitória dele, e desiste. Dá lugar à dúvida, dá lugar ao medo, permite que o inimigo lhe passe a rasteira e ele, dá de cara no chão. Ele perde a bênção de bobeira. Asaf disse, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. O dele não desviou, né? E o nosso tem se desviado? Como é que está o nosso? Como é que estão os nossos pés? Nossos pés estão firmes na rocha? Ou os nossos pés de vez em quando dão uns vacilos? De vez em quando pisa no terreno do inimigo, depois volta para o terreno de Deus. Estamos oscilando dessa maneira? Ou estamos firmes na fé? Somos pessoas que enfrentamos o mal com determinação para tomar posse do milagre mesmo? Ou quase
que a gente toma posse, quase que a gente recebe o milagre, quase que a gente vê a glória de Deus. Não, pessoal. Nós temos que ver a glória de Deus, nós temos que alcançar a vitória, nós temos que tomar posse da bênção, nós temos que viver o milagre de Deus. Amém? Então nós não podemos o quê? Vacilar. Nós não podemos vacilar, não. O jovem rico ficou tão pertinho da salvação dele e jogou fora. O Asaf disse: olha, quase que eu me perdi. Foi mais um pouquinho, já era meu caso. Eu ia ser mais um da estatística dos que caíram, dos que vacilaram, dos que perderam, dos que fracassaram. Não podemos fracassar. Poxa, pastor, eu estou tentando largar o vício, sabe? E está uma luta. Mas olha, eu estou conseguindo, porque já tem 2 meses que eu não uso drogas. Então não vacile, não dá mole para o capeta, não. Toma uma posição, não dê nem trela, nem um pouquinho de espaço para esse pensamento de voltar a fumar, de voltar a se drogar. Volte na tua vida. Eu me lembro de uma mulher, eu orei numa reunião, que manifestou a mulher com muito demônio, e eu mandei trazer à frente. E quando fui libertá-la, amarrei o demônio e disse: tem alguém com ela aqui? Aí uma senhora levantou a mão. É minha filha, pastor. Eu estou aqui com essa criança que é dela. E essa criança está doente, a gente não aguenta mais. A gente vive levando para o hospital, para lá e para cá, e não tem jeito. E ela não é curada. Mas ela vai ser curada agora. Eu disse: o demônio que está nessa criança, que faz essa criança viver doente. A mulher já estava manifestada com o demônio já. Você pode vir aqui na mãe dela. E o demônio manifestou: sou eu mesmo, estou colocando essa criança doente. Essa criança é minha, eu vou matá-la. Falei: cala a boca, capeta. Falei com a mãe: o que está acontecendo com a sua filha? Ela disse: pastor, a minha filha virou mulher de traficante. Se envolveu com tráfico, se envolveu com drogas, estava se envolvendo com um homem lá do tráfico. Por final, ela estava andando no meio das ruas e comendo macumba de encruzilhada. Comendo comidas oferecidas aos espíritos. E ela desse jeito, pastor. A situação é essa, usando drogas e tal. Amarrei os demônios todos, mandei toda a capetaiada vir ali amarrado. Amarrei, expulsei o demônio, libertei a mulher. E falei com ela: fica firme. A partir de agora acabou esse negócio de vício da sua vida. É só você permanecer firme. Na liberdade que Cristo te libertou aqui. E ela começou a frequentar a igreja, feliz, mudou, pessoal. Estava completamente diferente. E aí, o que aconteceu? A irmã dela, de uma outra igreja, começou a buzinar no ouvido dela. Agora, vendo a irmã liberta, começou a buzinar no ouvido: você tem que vir para cá, vem para a minha igreja, vem para a minha igreja. E um dia eu encontro com ela no hall de entrada da igreja, e ela, falei: como é que está você? Eu estou sentindo a sua falta aqui na igreja, você pouco tem vindo. Ah, pastor, sabe o que é? Porque a minha irmã é da igreja tal, e ela está me convidando, e eu estou indo com ela. Eu falei para ela: olha, deixa eu te falar uma coisa bem clara. A igreja da tua irmã pode ser tão boa quanto a nossa, ou pode ser melhor do que a nossa. Só que foi aqui que Deus começou uma libertação na sua vida. E você está dentro desse processo que Deus está fazendo. Está muito recente. Você tem que permanecer firme aqui. Não vá, fique quieta aqui, continue fazendo essa campanha de libertação, porque Deus está fazendo uma obra bonita na sua vida. Ela me ouviu, aparentemente. Foi uma vez ou outra, depois sumiu de novo. Passado um tempo, ela apareceu lá de novo. Quando eu a vi: o que está acontecendo com você que está subida? Ah, pastor, mas eu estou bem, eu estou indo lá com a minha irmã na igreja dela. Aí eu olhei bem para ela: se você está bem mesmo? Ela: pastor, eu não vou mentir para o senhor não. Droga eu não estou usando, mas ó, eu só estou fumando cigarro. Eu falei: o demônio já voltou, minha filha. O mesmo demônio já voltou, acorda. Volta a fazer essa campanha que o demônio está te passando a perna.
Ela não ouviu, não voltou. Depois um pastor nosso teve que ir na Cracolândia, ir lá, pará-la, orar por ela, manifestou com um monte de demônio lá de novo, para tentar libertá-la. Pessoas que não firmam seus pés. Pessoas que não ficam firmes. Pessoas que chegam, o quê? Quase. Pessoas que chegam perto do milagre. Pessoas que chegam perto da sua salvação. Pessoas que chegam muito perto de receber a bênção e dá um vacilo danado. Dá lugar ao diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não dê. Não dê. Nenhum pensamento que vem na tua cabeça, um sentimento, um desejo, uma mágoa, um ódio, um ressentimento, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar à dúvida, a pensamento que será que eu consigo, será que eu não consigo, está difícil, eu acho que não vai dar. Não dê lugar ao diabo. Se der, você vai ficar no quase. Você não vai chegar lá. Se der, você não vai alcançar a sua bênção. Você está vacilando. Não pode vacilar. Tem que ficar firme. A Bíblia diz assim: é um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Você está perto. Você está perto do milagre. Não fique no quase. Não deixe esse quase atrapalhar você. Você tem que tomar posse da bênção. Você tem que receber a tua vitória. Você tem que viver o seu milagre. Você tem que se tornar uma testemunha do que Deus é poderoso para fazer numa vida que crê. Então você não pode ficar no quase. Você não pode dar lugar a Satanás. Asaf disse: quase que eu me perdi, quase que eu me desviei. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Você veja que Asaf diz: olha, Deus é bom. O negócio, o problema sou eu. Eu é que não sou bom igual Deus. E aí sabe como é que é? Eu dei uns vacilos aí que eu quase me perdi. Qual foi o problema do Asaf? Se você ler o capítulo, você vai ver que ele se deixou levar pela soberba e pela inveja. Ele disse que ele estava invejando as pessoas. O vacilo que o Asaf deu foi inveja. Pergunta para o vizinho: você também é invejoso? Você tem inveja dos outros? Tem gente que tem. Tem gente que tem. Tem gente que olha você com uma roupa nova, você diz: tá num pano, hein? Não é? A pessoa compra um carro, tá montado na grana, rapaz. Olha que carrão. Você chega com um negócio em casa, o vizinho já fica assim olhando na janela. Comprou alguma coisa, chega até com um potinho. Você não pode me arrumar um pouquinho de café que acabou aqui em casa? Você comprou alguma coisa? Seu olho de seca pimenteira, sai coisa ruim. Ana, tem gente que é invejosa. Tem gente que fica atrás do que é dos outros. Quando na verdade ele esquece que muito mais tem Deus para dar a ele do que aquilo que alguém conseguiu alcançar. É tola a pessoa que se dá a inveja. É tola. Deus tem muito mais para dar do que o que alguém alcançou. A fonte não esgotou, não. A fonte continua jorrando a todo vapor, pessoal. Essa fonte é Jesus. Dessa fonte você vai se saciar com tudo que você precisa. Então você não precisa ter inveja dos outros. A felicidade de alguém, a alegria dos outros, a conquista de uma pessoa, a realização de alguém. Não tem inveja de ninguém. Busque o Senhor Deus, que Ele há de suprir todas as suas necessidades. Ele tem muito mais para te dar. Ouse acreditar nele. Amém, pessoal? Não fique aí dando lugar ao diabo, senão você vai ficar no quase. Você vai chegar perto da tua bênção e a bênção escapa no meio dos seus dedos. Aí tem gente que está dando lugar ao demônio, ao pecado, à mentira, ao engano mesmo, à inveja, não é? À prostituição. Assim, aí por diante vai, sei lá o que mais. A pessoa que está dando lugar ao demônio. Ele disse: quanto a mim, meus pés
quase se desviaram. Quase que eu me perdi completamente. Quase que eu fui para o buraco nesse negócio. Por quê? Porque ele vai explicar. Ele disse: pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Verso 3. Pois eu tinha inveja. Eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. O problema do Asaf foi esse. Agora vamos perguntar para nós mesmos: qual é o meu problema? Qual é o seu? Deus é bom. Agora, qual é o nosso problema? O que está nos impedindo de alcançar essa bênção nossa? Que empecilho, que impedimento é esse que não está deixando a gente chegar lá? Por que não tomamos posse da bênção? Se Deus é bom para todos. Deus é bom para com todos. Por que eu não fui curado ainda? Por que eu não recebi esse milagre? Por que eu não consigo me realizar na vida sentimental? Por que eu não consigo ser bem-sucedido na vida financeira? Por que eu não consigo, ser uma pessoa calma, tranquila? Por que eu não consigo ser feliz? Por que eu chego tão perto e não alcanço? Tem alguma coisa errada. Deus é bom para com todos. Deus não é bom para meia dúzia, não. Deus se importa e ama a todos nós igualmente. Agora, Ele espera que nós não vacilemos, que tomemos a decisão certa de ficar com os nossos pés firmes em Jesus, amém? Firmados no Todo-Poderoso, sem abrir mão da nossa bênção, e aí nós vamos viver um milagre, amém? Você ouviu uma palavra de fé com o pastor Rogério Postigo. Siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @pr.rogériopostigo e @IIGDBHMG.